e o Ageu vai me ajudar colocando aqui, a Anne também, os textos, né? Primeiro é Mateus capítulo 13, 31, Mateus capítulo 13, 31, Mateus capítulo 13, 31. Depois nós vamos ler o Marcos 4:30, e aqui o Mateus 13 diz o seguinte: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Próximo, 32. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore. Agora, Marcos 4:30. Marcos 4:30. Marcos. Novamente lhe disse: como que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? 31. É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. 32. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas. 33. Com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. E finalmente, Lucas 13, 18 e 19. Lucas 13. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Amém. Primeira pergunta: o reino de Deus está em você? O reino de Deus está em você? Jesus disse o seguinte para um homem, Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. E em certa feita Jesus disse assim: o reino de Deus está em vós. A pergunta que eu faço, que é para reflexão: o reino de Deus faz parte da sua vida? Esta resposta vai ser muito reveladora para você, muito importante. Porque você vai ter que definir o que é o reino de Deus e como ele se manifesta. E nós lemos aqui praticamente três textos escritos e falados, praticamente iguais. A primeira coisa é que o grão de mostarda é uma semente muito pequena. Só para você ter uma ideia, talvez você não tenha visto ainda uma semente de mostarda, um grão de mostarda, mas com certeza as senhoras aqui sabem, já viu o arroz, né? Já, né, irmãs? A mostarda é aproximadamente 50 vezes menor do que o grão de arroz. Então dá para você ter uma ideia de quão minúsculo é uma semente de mostarda. O reino de Deus cresce. Ele cresce. Se você respondeu sim, se o reino de Deus está em você, então algo em você cresce. Não é só o cabelo, a unha, mas o reino de Deus, ele cresce.
E a Bíblia fala que o reino de Deus, ele é invisível. Mas ele é o reino de Deus. Bom, antes da próxima pergunta, primeira coisa, meus amados, entender que o reino de Deus não é uma reunião. O reino de Deus é uma cultura. Quando Jesus está falando assim, o reino de Deus é como, se parece com o quê? É como um homem pega uma semente e planta. Então é uma cultura de plantar, cultura de cultivar. Então, como que se planta? Primeiro se prepara. Você já plantou alguma coisa na sua vida? Diz que toda pessoa, antes de morrer, tem que fazer algumas coisas. E uma delas é plantar uma árvore. Sim ou não? Aí depois tem que andar de bicicleta, não é? E tem que casar e ter filhos. Enfim, mas uma delas, porque se você passar na vida sem pedalar, é difícil, hein? Aquela emoção. E plantar uma árvore. Há uns anos atrás, a minha irmã, que mora hoje em Sorocaba, ela não morava aqui, então ela vinha visitar a gente, e numa dessas viagens, ela ganhou no pedágio uma muda de uma árvore. Uma coisa pequenininha, irrisória. E ela me deu. Eu passei no pedágio aí para vir para Sorocaba. E estava lá que era uma muda de carvalho. Carvalho. Para você ter uma ideia, o carvalho, e também o cedro do Líbano, são árvores que têm quase a mesma genética, elas demoram 300 anos para crescer, se tornar adulta. 300 anos para se tornar uma árvore adulta. Depois que ela se torna adulta, ela vive 500 anos como árvore adulta. E depois, quando ela entra na melhor idade, ela vai morrer, ela demora 200 anos para morrer. É uma árvore milenar. Mas ela chegou em casa desse tamanho. Eu plantei lá, fui cuidando, de repente sumiu todas as folhinhas dela. Eu falei, ai meu Deus do céu, acho que eu coloquei muita água. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Mas eu não desisti dela. Eu mantive. Depois de uns 3 meses, só aquele gravetozinho seco ali, nasceu um negocinho verde. E aí ela voltou novamente. E ela começou a fazer esse processo 3 ou 4 vezes por ano. Desaparecia todas as folhas, depois aparecia um e ela ficava maior. Aí eu mudei ela de vaso. Depois eu coloquei ela na frente da minha casa. Aí ela começou a ficar muito grande. E aí agora ela está plantada na floresta lá do condomínio. Mas ainda, né? Se passaram 15 anos, 10 anos, mas para ela se tornar, vai 300 anos. O reino de Deus é uma cultura. O reino de Deus está em você? Você tem certeza? Porque se o reino de Deus está em você, ele tem que crescer. E para ele crescer, você precisa cuidar. E para você cuidar, você precisa de tempo. E para você ter tempo, você precisa definir suas prioridades.
E para você definir suas prioridades, você precisa parar para pensar na sua vida. O que você está fazendo da sua vida? O reino de Deus é uma cultura. Só existe dentro de um processo. O que é o processo? O processo é quando você estabelece uma maneira de as coisas acontecerem. Começo, meio e fim. O reino de Deus só pode existir se a sua vida estiver no processo. Quem já trabalhou em indústria, sabe do que eu estou falando. Eu trabalho numa indústria que a gente manipula, a gente processa materiais. E as pessoas muitas vezes chegam lá na Leve Brisa e só vê as caixas de embarques fechadas, na prateleira. Mas para aquelas caixas estiverem na prateleira, antes ela passou por um processo. E lá todo dia, ou toda semana é um estresse. Por quê? O cliente coloca o pedido, olhando só o que está na prateleira, mas aquele que está na prateleira não é dele, é de quem colocou o pedido antes. E as pessoas, não, seu José, manda aquele mesmo. Eu falei, não é assim que funciona. Eu não posso quebrar o processo, burlar o processo. Eu tenho que respeitar o processo. Senão não tem empresa. O reino de Deus é a mesma coisa. Se você não respeita o processo, não tem o reino de Deus em você. As bênçãos que as outras pessoas à sua volta estão recebendo, a vida que as outras pessoas estão experimentando, vou falar uma palavra aqui, mas não estou falando que você é invejoso. Você inveja, muitas vezes, os resultados de outra pessoa. E aí você fala, eu quero aquele carro, eu quero também ter aquela casa, eu quero também ter aquela família igual ao do Luiz Fernando, eu quero ter também filhas, eu também quero. Tudo bem, que bom. Mas você não pode tomar. Você tem que estar dentro de um processo. O reino de Deus, Jesus falou assim, olha, gente, o reino de Deus não são esses milagres que eu estou fazendo. O reino de Deus não é essa multiplicação de pães. O reino de Deus não é curar os olhos de um cego. O reino de Deus não é grande pescaria, pouca pescaria. O reino de Deus é... Você veja, ele poderia ter falado assim, o reino de Deus é como eu estou curando esse cego. Poderia ou não poderia? Mas como não é verdade, ele não disse que o reino de Deus é como um milagre na vista de um cego. Ele falou, o reino de Deus é como é algo imperceptível, que você planta. E depois ele cresce, se desenvolve. Se a vida de Deus não estiver sendo desenvolvida em você, eu vou dar resposta para você. Acho que eu não preciso nem falar, né? Porque eu não estou aqui para jogar pedra em você, mas você tem que olhar para você. Tem algo crescendo em você, tem algo crescente em você. O nosso irmão Dalcio,
Ele está apaixonado pelas corridas, ele está correndo, né? Então ele tá perdendo peso. Eu falei, ô Dálcio, calma, cara, vai sumir. Aí eu falei, eu também quero correr, Dálcio. Ele falou, pastor, peraí, então você tem que correr 50 metros, depois você corre 100 metros, depois você corre 150 metros, e assim você vai aumentando. Ou seja, é uma crescente. É uma crescente. Tem pessoas que não conseguem, você vai fazer uma vigília de oração. Antigamente as vigílias eram bem tradicionais, joelho no chão, rosto em terra. Então quem não estava acostumado, dormia ajoelhado. Ficava 2 minutos ajoelhado, que aí começa a doer as juntas, não é? O joelho. Por quê? Falta de treino, falta de costume. Aí ora, né? Senhor, 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 Senhor. Acabou o assunto. Aí ficava no banco, né? Aí ficava olhando para o pastor orar, a gente ficava sentado. Ficava aquela coisa esquisita, né? 3, 4 pessoas de joelhos, 10 sentadas, outra foi tomar água. Pô, mas não é uma vigília? E na vigília a gente faz o quê? Porque não é um costume. O reino de Deus, ele é uma cultura, é preciso desenvolver. Outra coisa que ele é plantado e cultivado. Para que dê certo, você precisa preparar o terreno. Acompanhe o desenvolvimento com cuidado. O que é cuidado? É discipulado. A gente tem falado sobre discipulado, um cuidar do outro, um orar pelo outro. Regar a semente plantada. Como é que rega uma semente? Oração. Oração. Outro dia eu estava num congresso e o pastor revelou para nós como é que ele fazia antes da pregação. Depois que ele falou, eu fechei uma malinha. Eu falei, eu acho que esse negócio de pregar não é comigo não. Porque é uma coisa, eu estava lá embaixo e aquele irmão estava lá em cima, em termos de preparação. Mas ele não chegou lá em cima do dia para a noite. Ele foi desenvolvendo. Até uns anos atrás, eu pensava na palavra que eu ia ministrar no sábado. E achava que eu estava certo. Então no sábado eu levantava cedo, eu ouvia músicas, eu colocava 3, 4 Bíblias na minha frente, né? E ficava ali, aí eu pegava uns livros, não, eu vou preparar a palavra. Aí eu vi que uma vez dava certo, outra vez dava errado, outra vez dava certo, 5 errado, uma certa. Eu falei, não, peraí, eu acho que a estratégia está errada. Então, eu comecei a mudar. Então, sobre as parábolas, eu comecei há um mês atrás. Ler as parábolas, pensar sobre as parábolas, repetir a parábola, falar lá em casa sobre a parábola. Então, essa parábola, por exemplo, essa daqui eu escrevi dia 15/8. Foi quando eu cheguei e falei, não, eu acho que vai ser, tá bom isso aqui. Mas ontem eu estava vendo, eu já dei uma rabiscada. Porque é treino. O reino de Deus, Jesus nunca quis que o reino de Deus fosse algo misterioso. Está no mistério, irmão. Não é isso que as pessoas falam? Quando falam com o poder de Deus, está no mistério. Não, o reino de Deus é claro. Jesus falou, olha, não tem mistério. Tem que plantar. E ele vai crescer.
Você está dentro do processo? Você está dentro do processo do reino de Deus? Olha só como nós somos hoje, né? E eu estou com você, me incluo. Então eu gosto de ouvir música. Música cristã. Eu sou bem eclético, eu ouço todo tipo de música. E aí, de todas as músicas, a gente vai fazendo uma seleção, não é isso? Uma seleção para você, porque o seu ouvido muitas vezes dói quando você ouve algumas coisas. Você não se adapta com aquilo. Aí você vai fazendo uma seleção. Você vai fazendo uma coisa que você chama de playlist. E a gente também faz a playlist sobre pregações. E as pregações vêm de pastores. Então, você ouve um aqui, você ouve outro ali. Mas o que acontece? A palavra de Deus, ela precisa de tempo dentro de você, para ela poder germinar, você colocar em prática. Mas olha como nós somos hoje nesses dias. Você está aqui presencialmente, você está ouvindo essa palavra, você leu aqui comigo 3 livros, 6 versículos. Mas o que vai acontecer? Você vai para casa, você vai almoçar, aí vai chegar à noite, você vai ter aquele costume, né, que você vinha no culto à noite, né? Ô, pastor, volta ao culto à noite, é gostoso. E aí aquela vontade, aí você ali, se eu for em outra igreja para ouvir uma palavra, o pastor Zé Hilton vai ficar sabendo, não vai pegar legal. Mas eu queria tanto ouvir a palavra. Aí você, pumba, no YouTube, aí você ouve outra palavra. Aí talvez essa palavra é sobre o Apocalipse, fim do mundo, a última revelação. Mas de manhã você ouviu sobre o grão de mostarda. Aí na segunda-feira não tem reunião de oração, não tem nada. Vai bater aquela vontade de você, eu preciso ouvir uma palavra. Preciso buscar Deus. E aí você vai fazer o quê? Vai clicar lá, vai ouvir outra palavra. E aí você faz na terça, e aí você faz na quarta, na quinta. E se eu perguntar para você, quantas palavras você já ouviu de pastores diferentes? Pastor, mas o senhor não quer que a gente... Não estou falando nada disso, estou dizendo para você que o que a gente faz hoje, dessa forma, o reino de Deus, ele morre. Porque não há processo, não germina. Você planta uma semente, tira, planta outra, tira, planta outra, tira. Jesus é o Senhor, depois Jesus é o Cristo, depois você tem que dar o dízimo, não tem que dar o dízimo, é 10%, é Apocalipse, é Joel, é Ezequiel, e aí quando chega na célula, a gente pergunta, o que o pastor José Hilton pregou no domingo, lá atrás, de manhã, às 10 horas da manhã? Isso é uma pergunta difícil. Por quê? Você já ouviu tanta coisa que você não sabe o que você tem que fazer da sua vida. Seja o que Deus quiser. E aí o reino de Deus não acontece. Nós nos tornamos frequentadores, amigos dos irmãos. Você está na palavra todo dia. Mas sabe o que acontece? O reino não cresce, você não avança, você só está com a cabeça inchada. Muita exortação, muita palavra, muita profecia, poucas que se cumprem na sua vida.
não gera, não assume responsabilidade, você nunca se sente pronto. O que é se sentir pronto, né? Preparado. Domingo passado eu falei para o Luiz Fernando, domingo você vai falar um negócio lá, meu. Não, pastor, é responsabilidade. Eu falei, é exatamente isso. Mas você tem uma semana aí para se preparar. O reino de Deus, ele precisa crescer em você. Porque senão, o que a gente acaba fazendo? Repetindo frases. Repetindo frases de efeito. Então, geralmente, quem prega na internet tem muito conhecimento, lê um monte. Então, chega com aquelas frases, você fala, nossa, é de Deus, é de Deus. E aí você não consegue praticar o que você está... Porque você é da comunidade, certo? Oi. Você é da comunidade? Para onde está indo a comunidade? É diferente para onde está indo a Assembleia de Deus, a Lagoinha, a Bola de Neve, a Presbiteriana. Totalmente diferente. Que no final, ou quando a gente morre aqui, ou Jesus voltar, vamos estar no mesmo lugar. Certo? Ao lado do Cordeiro de Deus, do Pai, enfim. Porém aqui, que frutos que você vai apresentar? Frutos. Sua vida. Para terminar, meus irmãos, o reino de Deus só pode existir dentro de um propósito. Você não foi chamado para fazer parte de uma organização. Você não foi chamado para fazer parte da comunidade da graça. Você foi chamado para fazer parte do reino de Deus. A comunidade da graça, você está aqui por vínculos, afinidades. Né? Afinidade com o pastor, se não é com o pastor, é com o irmão. Eu estou aqui porque o Flávio me chamou, eu estou aqui porque a Adriana está aqui, a dona Lili faz parte, o Pedro está ali. Então você vai criando seus ciclos de relacionamento, para que o reino de Deus manifeste na sua vida. Mas eu quero te falar algo para você. Na cultura da uva, por exemplo, eu acho que a uva é uma fruta que todo mundo gosta, certo? E a videira, a vinha, você sabia que os galhos que dão a uva, eles não são preparados para suportar o tamanho do cacho? Você sabia disso? O que precisa ser feito para que os cachos não apodreçam na terra? E o que precisa ser feito para que os cachos não sejam comidos pelas raposas? Porque onde tem as vinhas tem muitas raposas. Então eles faziam o quê? As parreiras. Era uma estrutura onde os ramos iriam se desenvolvendo em cima daquela estrutura. E ia nascendo o quê? Os cachos das uvas. A estrutura é muito importante para proteger o fruto, senão ele apodrece no chão, não dá para fazer suco, não dá para fazer o vinho. Se ficar muito baixo, a raposa, aquele animalzinho, come as uvas. Então precisava ter uma estrutura. A existência das comunidades, da igreja local, são as estruturas.
Agora, o que é mais importante? É a estrutura ou a planta? Na realidade, elas coexistem. Elas têm que coexistir. Por isso que a gente frequenta a comunidade. E por isso que os nossos irmãos da Assembleia frequentam a Assembleia. Por isso que o Batista vai na Batista. Mas as plantas são as mesmas. O que muda são as estruturas. Temos que valorizar as estruturas. Pastor, então como é que eu faço quando a comunidade só prega de domingo? Você tem que praticar o que você ouve aqui. Você tem que praticar o quê? E para você não ter a tentação de ter outra informação dentro da sua mente, o que você tem que fazer? Parar de seguir. Entendeu? Porque senão você não vai conseguir. Sua cabeça vai estar cheia de versículos e a sua vida infrutífera. Infrutífera. Célula é importante. Ser discipulado é importante. Fazer discípulos é importante. Agora você precisa praticar. O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ele é semeado em você. Agora, se ele não cresce, é porque ele morreu. Você se tornou um crente, conhece a Bíblia, você lê os Salmos, você gosta de resultados, mas e o processo? Você está dentro de um processo? Uma árvore grande, primeiro ela está na profundidade. Uma pessoa no reino de Deus, ela tem profundidade. Ela não é um teólogo, mas ela tem raiz. Você já arrancou grama? É fácil, né? Aqueles trevos, já viu aqueles trevos que a gente vê na rua? Você põe o dedinho ali, você puxa, acabou a vida do trevo. Não é isso? Você pega crente trevo. Você mexe no crente trevo, é só você discordar dele, falar não para ele, murcha. Vai procurar outro lugar. Agora, tenta arrancar um ipê. Sabe aquele ipê bonito, amarelo, branco? Põe a sua mãozinha lá e fala assim, eu vou te arrancar daqui. E arranca ele. Você consegue. Vai conseguir ou não? Não vai. Por quê? Profundidade. A raiz está lá embaixo. Você não consegue trocar ele. Raízes profundas. E agora eu vou fazer uma outra pergunta para você. Quem que não seja seu pai, sua mãe, seus filhos, seu irmão de sangue, quem usufrui da sua vida, se beneficia da sua vida? O que é isso, pastor? Quem que, se você morrer, vai passar puro, porque você oferece o que a árvore de mostarda oferece. Vocês leram o texto? Quando ela cresce, quem é que vem lá? Quem é que se abriga lá? As árvores dos
oferece lugar para ninho, para alimento, se proteger da chuva. Os passarinhos se protegem do sol. E a pergunta é essa: se você é o reino, se você tem o reino, você tem sido esta árvore para alguém? Você tem sido esta planta para alguém? Ou tudo que você é para o seu consumo próprio? É para a sua poupança? É para o seu futuro? E você tem que responder essa pergunta, para você saber se você está no reino, para você não estar iludido, porque Jesus vai chegar um dia que Ele vai falar para algumas pessoas: olha, muito bom, você expulsou demônio, curou enfermos, mas olha, sinceramente, eu não te conheço, nunca vos conheci. O grão de mostarda, o reino de Deus, ele tem que crescer em você. Crescer. Quando eu entrei quando eu me converti, né? A minha família de sangue falava que o pastor Carlos Alberto tinha feito uma lavagem cerebral em mim. Por quê? Porque a minha vida mudou. Mudou. Então eu ia nos jovens, eu ia na vigília, eu ia sábado à noite, eu ia domingo de manhã, eu ia domingo à noite. Tinha reunião de oração, eu ia. Tinha treinamento, eu ia. Segunda-feira, nossa, para levantar de manhã, eu ia meio que dormindo no ônibus. Mas eu tinha participado de todos os cultos, eu tinha aprendido, minha vida mudou. E a minha irmã falava assim: eu vou lá nessa igreja aí, vou falar com esse pastor. Você não é o mesmo. Que o reino de Deus, ele tinha entrado aqui de uma forma muito poderosa. Outro dia ela perguntou: mas você não cansa? É vigília, é célula, reunião na sua casa, reunião na igreja. Você não cansa? Eu falei: canso, sou um ser humano. Mas então, dá um tempo. Eu falei: não, aí não. O reino de Deus tem que crescer em você, meu irmão. Senão você tem que olhar no espelho e falar: mas espera aí, eu tenho o reino de Deus ou uma religião? Que religião, ela é parecidíssima com o reino de Deus. Só que ela é joio. É uma outra parábola que um dia a gente vai. Qual a diferença do joio do trigo? É que o joio não tem fruto, ninguém se alimenta de joio. O joio é para fazer fogo, colocar na fornalha. O trigo é para fazer pão, farinha, massa, macarrão, pão gostoso, alimenta, ajuda, agrega. Para terminar aqui, meus irmãos, uma árvore grande oferece madeira, oferece alimento, oferece abrigo, pessoas profundas em suas vidas, pessoas comprometidas com o próximo, pessoas que agregam valor ao próximo. Pessoas que oferecem alguma coisa. As aves, você tem abrigado alguém? Você é um muro de arrimo para alguém?
A sua vida é útil para alguém? Você tem que responder essa pergunta. Porque nós estamos tratando de uma planta que, quando ela cresce, os pássaros vêm e se abrigam, fornece alimento, paz, segurança. Tem alguém que pode contar com você? Falar assim, olha, você não tem medo de passar frio? Não tenho. Eu tenho um amigo. Se eu tiver problemas, eu tenho para onde ligar. Será que essa pessoa é você? Ou você está tão envolvido com você mesmo, com os seus métodos, sua religião? O reino de Deus é como o grão de mostarda. E o reino de Deus é tempo. Tempo. Outro dia me perguntaram, pastor, você não se incomoda da igreja estar meio vaziozona? Você viu como tem cadeiras vazias? Eu falei, não, eu já me incomodei no passado. Porque a gente valorizava a quantidade, né? Igreja cheia, né? Fica tudo bonito, as fotos. A gente valoriza. Então a gente fazia muito esforço para manter a quantidade. E muito esforço vai te esgotando. E o esgotamento começa no físico. Mas aí depois, 6 horas de sono, né? 7 horas de sono, você se refaz. Mas tem um esgotamento que não é físico, é emocional. E aí não é uma noite de sono que descansa, não. Ele falou, mas por quê, pastor? Eu falei assim, olha, eu creio em Deus. Eu não vou naquele lugar sem antes me preparar. Eu creio no Espírito Santo. Agora, eu não controlo as pessoas. Eu não vou fazer mais santinhos para chamar gente. Sabe santinho de político? Distribuindo. Agora, nós temos que evangelizar, ganhar pessoas, falar com pessoas, visitar pessoas, contatar pessoas. Há 18 anos atrás, presta atenção, olha que coisa interessante. Há 18 anos atrás, aproximadamente, um casal saiu daqui. Problema, e não deram muitas explicações, mas aquilo trouxe muita tristeza para mim e para a Eliane, por conta do motivo. Mas 18 anos é 18 anos, né? A vida seguiu para eles, a vida seguiu para nós e segue. Semana passada, a moça procurou, agora uma senhora, procurou a Eliane, queria conversar com a pastora, eu nem estava sabendo. E falou lá, olha, eu quero te pedir perdão por a gente ter saído daquela forma há 18 anos atrás. E a pastora falou, mas se passaram muito tempo, né?
Ele falou, é que agora o que nós fizemos com vocês, estão fazendo com a gente. Então a gente entende que nós não deveríamos ter feito aquilo. Porque na realidade, não tinha o reino, tinha uma religião. Porque quando tem um reino, pode passar frio, inverno, verão. A gente não precisa, a gente precisa dele. O reino de Deus, a gente precisa de Deus. Amém? De quem que você precisa? É dele. Agora aqui no horizontal, nós temos que ter responsabilidade. Amém? Pratique essa palavra. Como é que eu pratico, pastor? Primeiro, tem algo em você crescendo. A sua vida de oração está crescendo. A sua vida de devocional está crescendo. Você fala de Jesus quando você vai trabalhar. Você fala de Jesus para outras pessoas. Você desenvolve o reino. Você lê a Bíblia. Eu não vou perguntar para você se nessa semana, se os 7 dias você leu a Bíblia. Você leu a Bíblia? Se você não leu, você perdeu tempo. Mas você viu televisão, você viu o celular, você foi no shopping, você foi trabalhar, você foi tomar banho, você comeu. O reino de Deus, ele tem que crescer. O reino de Deus tem que... Vamos orar, vamos ficar de pé. Ontem aqui nas mulheres, nós ouvimos uma palavra, uma boa palavra, dita pela nossa irmã Ivone, sobre novo nascimento. E novo nascimento é metanoia, mudança de mente. Mudança de mente. Mudança de comportamento, mudança de língua, mudança de pensamento. Às vezes nós temos que bloquear o pensamento. Bloquear. Não vou ficar pensando isso aqui. Daqui a pouco eu estou chorando. Daqui a pouco eu vou estar com raiva. Daqui a pouco eu vou estar melancólico. Daqui a pouco eu vou achar que todo mundo me deixou. Mudança. Novo nascimento é mudança. E para mudar, tem que tirar as coisas do lugar, não tem não? Então, novo nascimento não é um milagre. É metanoia. É transformação. Amém? Romanos capítulo 12 fala assim: não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Para que podeis experimentar o que? Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Pastor, mas eu vou chegar em casa hoje e vou ser tentado a ouvir uma palavra, porque não tem culto. Então, você vai ter que se desintoxicar desse vício. Você vai ter que ler essa palavra, praticar essa palavra, cuidar da sua vida. Senão, o seu corpo vai ficar magrinho e a sua cabeça desse tamanho, cheio de palavra, sem poder, sem prática. O homem sábio é aquele que ouve e pratica. O homem prudente é aquele que ouve e não pratica. Pratica essa palavra. Visite os irmãos. Telefone para os irmãos. Cuide da sua família. Cuide da sua vida espiritual. Cuide do seu corpo.
Cuide das suas coisas, cuide do seu armário, cuide da sua profissão. Ao invés de ficar ouvindo palavra, 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 renove-se na sua profissão. Se torne um contador melhor, se torne um vendedor melhor, se torne um eletricista melhor, se torne um pedreiro melhor. Renove-se. Pratique a palavra. Como o Luiz Fernando falou, se torne um pai melhor, uma mãe melhor, praticando a palavra de Deus. Amém? Põe a mão sobre o seu coração. Fecha os teus olhos. Diga assim comigo: Espírito Santo, o teu reino está em mim. Eu preciso saber, porque eu quero que ele cresça, que ele se desenvolva. Eu quero ser uma bênção. Eu preciso ser uma bênção. A minha vida é tua, Senhor. Perdoa os meus pecados, as minhas misérias. Limpa-me, Senhor, dos vícios da religião, da religiosidade. Que a minha vida cristã seja de fato e de verdade. Em nome de Jesus. Pai, eu oro pelos meus irmãos. Que a tua palavra, Senhor, que é água, que é um martelo, que é uma espada, a tua palavra que é luz, possa agir na mente e no coração dos meus irmãos, nesta manhã, durante esta semana, Senhor, e o reino de Deus irá crescer neles e através deles, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que ele cresça.